Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adelor Santos e você está no canal De Olho no Futuro, Visão Além do Alcance. Hoje eu vou entrevistar a psicóloga Priscila Périgo. Mas antes, eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal, que você curta e compartilhe. Dá aí seu like ou dislike, vai nos ajudar muito, beleza pessoal? Olá pessoal, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, Adelor Santos, De Olho no Futuro, Visão Além do Alcance. Obrigada pela oportunidade de me conceder essa entrevista. Eu sou a Priscila Périgo, psicóloga, formada já há 5 anos. Muito bem, vamos conversar com a doutora Priscila Périgo. De onde surgiu a ideia dela ser psicóloga? Na verdade, surgiu a ideia de eu ser psicóloga na primeiro ano do ensino médio. Antigamente eu queria fazer faculdade de Direito. Eu tinha essa ideia, essa intenção desde criança, desde os 11 anos, em fazer faculdade de Direito. Porém, durante o ensino médio, no primeiro ano exatamente do ensino médio, eu me apaixonei por psicologia porque existia uma disciplina na nossa grade da escola, na grade de disciplinas, que se chamava psicologia. E esse foi o meu primeiro contato com a psicologia. Doutora Priscila, nós sabemos que pelo fato de você ter deficiência visual, nós sabemos que há muito preconceito na sociedade, nas escolas e faculdades. Como você conseguiu conciliar tudo isso para chegar ao final de tudo? Na verdade, eu enfrentei sim preconceito, desde questões como fazer trabalho em grupo, né? As pessoas não queriam me incluir nos trabalhos, achavam que eu não ia ter uma boa desenvoltura, enfim. Questão de provas, né? Eu fazia provas separadas dos alunos, a questão de material também, porque eu tinha muita dificuldade, porque você sabe que não existe acessibilidade adequada ainda, né? nas universidades. Então eu enfrentei muito isso, eu não tinha preparo de material para ter acesso, eu já via o descaso nessas situações, esses pequenos despreparos assim, sabe? Até inclusive você me contava em off, na questão de que a tua faculdade, onde você fez faculdade, não havia um scanner para imprimir os seus trabalhos, é verdade isso? Sim, eu tinha que, no início do ano, no início dos períodos de faculdade, para ser exata, as pessoas gravavam os textos para mim, ou os professores no caso, porque eu tinha que ter disponibilidade de um gravador, daqueles de fita ainda, e para depois comprar um gravador digital, para ir então comprar um scanner e sempre lutando, né? Falando para a faculdade conseguir alguma forma para me auxiliar, para eu ter acesso à leitura de textos, de livro. E eu percebia que isso me atrasava com relação a outros alunos. Porque enquanto, por exemplo, uma professora passava uma matéria para a turma, todo mundo pegava lá, enxergava o xerox, ia ler o livro visualmente e eu, como não tinha acessibilidade, ficava para trás. Bom, resumindo, você conseguiu com que a faculdade adquirisse o scanner para você, seria isso? Sim, exatamente. Foi uma luta muito grande. Olha que beleza, gente. Então, nós enfrentamos também esse tipo de problemas nas faculdades no Brasil. Isto é a falta de acessibilidade nas faculdades brasileiras. Doutora Priscila, eu quero saber de você, como que você se sentia na questão de provas. Como é que os professores davam feedback para você? Se você algumas vezes se sentiu, fala o português claro, se você se sentiu lesada na questão das provas, quando eles iam dar o feedback para você? Com certeza. Eu sentia sim, principalmente porque a matéria era a mesma para todos. Eu estudava com a turma que enxergava, só eu, deficiente visual. E quando eles aplicavam provas, tinha momentos que eles aplicavam prova para mim em sala separada e eu achava aquilo um absurdo, sendo a mesma prova e muitas vezes eles mudavam o conteúdo da prova num outro dia em sala separada e eu achava um absurdo, eu começava a questionar, como assim vocês estão aplicando prova separada para mim se o conteúdo que eu estudei é o mesmo, eu estudei com a turma, o que eu vou atrapalhar na sala de aula sendo que eu uso o fone para fazer prova, computador com leitor de tela, e não vai atrapalhar ninguém. Então eu sentia essa diferença sim, eu tive que lutar muito para que eles se adequassem a isso. Resumindo, você acha que eles mudavam o conteúdo da prova para você porque por de repente achar que você não teria capacidade
para fazer a mesma prova dos outros alunos? Exatamente. E muitas vezes eu até me perdia, tirava uma nota baixa, porque eu estudava por prova diferente, conteúdo diferente, com perguntas diferentes. Porque não era no mesmo dia, que eu acredito que eles achavam que eu fosse colar. Uma vez eu lembro que eu estava fazendo uma prova e a coordenadora falou assim pra mim, eu vou colocar você pra fazer aqui, separada nessa sala, pra você não colar. Eu falei, não, eu não sou dessa índole, não se preocupe. A minha índole não é essa, eu não colo de ninguém, eu não tenho por que fazer isso. Aí cabe uma pergunta para a professora, né? Como será que ela achava que um deficiente visual cola, hein? Isso é incrível, né? Não, Como diz um repórter brasileiro, um jornalista conhecido, isto é uma vergonha. Falta de acessibilidade no Brasil, gente. Mais um detalhe que eu estava esquecendo. Eles queriam no início disponibilizar o computador da faculdade para não correr o risco de eu colar se eu fizesse no meu. E eu nunca precisei fazer esse tipo de coisa, porque quando eu estudava de verdade, eu estudava sem precisar colar, sem precisar recorrer a jeitinho brasileiro para poder ter uma nota máxima no meu currículo. Priscila, em meio a todas essas adversidades, para sua vida pessoal, o que você tira de bom de tudo que você passou? Eu com certeza entendo que tudo na nossa vida, por pior que seja, vem para nos ensinar alguma coisa. Vem para nos ensinar a não desistir, vem para nos ensinar a perseverar, a ser sempre confiante, mesmo que tenha que dar murro em ponta de faca, porque normalmente é o que a pessoa com deficiência precisa sempre. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos dar murro em ponta de faca, falando português bem claro. Então eu percebo muito isso, que apesar de tudo que eu enfrentei na faculdade, eu não desisti, eu perseverei até o fim e eu continuo deixando esse recado, inclusive para as pessoas com deficiência visual que forem assistir esse vídeo. Que não desistam por causa das dificuldades que eu enfrentei, que não deixem de lutar pelos seus sonhos, que não deixem de ter projetos, que não engavetem projetos por questão de dificuldade. Porque assim como eu consegui, mesmo que em meio a lágrimas, mesmo que em meio a esforço, que em meio a dificuldade eu consegui me formar, e eles também podem, porque eles também têm capacidade, assim como eu tive. E você, além da formação, né, você ainda tem uma pós-graduação em psicologia, né? Exatamente. Inclusive eu sinto que a minha pós-graduação, eu não enfrentei tanta dificuldade quanto eu enfrentei na minha graduação. Eu senti que na minha pós-graduação a turma era bem mais receptiva, os professores, alguns me ajudavam bem mais, eu conseguia sentir mais o companheirismo da turma que eu estava, as pessoas se colocavam mais no meu lugar. Porque a pessoa com deficiência, além das dificuldades naturais que a deficiência já coloca, além das limitações e barreiras que a pessoa já tem, é a sociedade, é o preconceito das pessoas, da turma que você se encontra, do lugar que você se encontra. Isso também pode possibilitar uma limitação maior para você. Doutora Priscila Périgo, essa pergunta aqui não quer calar. Quando você pegou na mão o seu diploma, qual foi a sensação de alívio por saber que você tem tanta capacidade quanto outra pessoa que tem a visão, Primeiramente, foi muito emocionante. Quando eu lembro que eu peguei o diploma, eu lembro até com lágrimas nos olhos, porque foi um momento único na minha vida. Eu lembro que até o momento que eu fui aplaudida, as pessoas me aplaudiram, eu creio que 1 minuto me aplaudindo, todo o auditório inteiro me aplaudindo. E ali eu pude perceber o quanto eu tenho capacidade quanto qualquer pessoa. E eu pude mostrar isso, porque eu tenho pessoas que pensavam inclusive que o meu diploma seria em braille, seria diferenciado. E eu conheço pessoas que ficaram surpresas ao ver que o meu diploma é normal, é como o de qualquer pessoa, não tem diferença. Então para mim foi muito gratificante poder mostrar que eu tenho potencial como qualquer pessoa, não é a deficiência visual que coloca limitação na mente, eu tenho deficiência na visão, não na minha mente, não na minha capacidade de aprender ou de absorver qualquer informação. Uma coisa que eu queria deixar clara também é que essa questão do preconceito é algo recorrente, infelizmente, porque é algo cultural e histórico, né? Às vezes a gente pensa que, porque tem que cumprir as leis de cotas, enfim, mas na verdade não funciona dessa maneira. O que nós precisamos é mudar a cultura da sociedade, mudar a cultura das empresas, das pessoas, enfim.
tirar essa mentalidade capacitista que as pessoas têm a nosso respeito, achando que nós não temos capacidade de fazer as coisas, nos enxergando como coitados e esquecendo que por trás da pessoa com deficiência existe potencial, assim como em qualquer pessoa. É esse recado que eu queria deixar para vocês. Doutora Priscila Périgo, agora formada, pós-graduada, com diploma na mão, como é que foi a questão da empregabilidade? Você já trabalhou? Você trabalha? Me conte. Na verdade, a questão da empregabilidade não é tão simples quanto parece. Eu trabalhei sim, porém foram 3 meses de atuação em como se fosse um projeto, como se fosse uma escola carente para crianças carentes. Não, deixa eu ver se eu entendi. Em 5 anos, já faz 5 anos que você fez pós, você trabalhou 3 meses até agora? 3 meses, porque foi uma oportunidade que eu adquiri num curso de coaching que eu fiz, e eu comentei com algumas pessoas que eu tinha muito desejo de trabalhar e me indicaram essa escola. E por 3 meses eu atendi essas crianças, essas famílias, porém eu não permaneci, porque como é um lugar carente, as famílias não tinham dinheiro para ficar pagando psicólogo. Então, por falta de demanda, eu acabei tendo que sair de lá, infelizmente, mas foi uma experiência boa. Ok, mas a questão de currículos, as empresas, como que fica a questão da empregabilidade nas empresas? Alguém te chamou algum dia, você enviou currículo? É isso que eu tenho certeza que o nosso povo quer saber. Então, eu enviei currículo para várias empresas, inclusive teve uma entrevista que eu achei bem marcante, porque eu não sei se vocês sabem, mas todo ano existe em Curitiba a Feira da Empregabilidade para Pessoa com Deficiência. Existe, passa na televisão inclusive, e eu participei de várias. E uma das que eu participei, eu fiquei a semana toda procurando o lugar onde ia ser essa feira, que dia que ia ser. E eu fui lá, fiquei praticamente a tarde toda. E eu consegui uma entrevista para um determinado dia, eu fui para essa entrevista. Aparentemente a psicóloga gostou muito da minha entrevista, porém ela disse que não poderia me contratar porque o leitor de tela do computador não estava acessível com o sistema que a empresa oferecia. Só que tem um detalhe, existe uma deficiente visual trabalhando nesse local. Mas se existe uma deficiente visual trabalhando no local, quer dizer que o local tem o leitor de tela acessível, correto? Exatamente. Mas o problema é que as empresas elas evitam cumprir essa lei de cotas que existe, que é muito bonito no papel, essa lei de cotas que a empresa precisa contratar um número X de deficientes. Só que eles não cumprem isso, eles contratam quem eles querem para tentar dar uma burlada, ou eles contratam pessoa que tem menor deficiência possível. Eu, Adelor Santos, aqui falando, eu entendo que essa questão de mutirão de emprego que os jornais, as grandes mídias anunciam, muitas vezes é balela. Eles contratam lá, às vezes se tem 100 vagas de emprego para pessoa com deficiência e contratam 1 ou 2 para dizer empregamos o deficiente. Mas eles, principalmente o deficiente visual total, não tem muita chance. Eles contratam quem tem visão baixa, visão monocular, para dizer temos deficiente na nossa empresa. Você entende isso também? Sim, com certeza. Inclusive concurso público eu já prestei. Teve um concurso, inclusive, que eu passei, porém eu não entrei porque era... Na verdade era sacanagem. Eu creio que o concurso queria tirar dinheiro das pessoas, enfim, tinha mais deficientes prestando também, e ninguém entrou. Ok. Muito bem, doutora Priscila Périgo. Eu quero te agradecer muito por você ter me dado essa entrevista. Eu tenho certeza que o nosso público vai gostar da sua entrevista e até pela tua força de vontade em ter feito a faculdade, ter tido aí a formação com pós-graduação e tudo mais. E eu tenho certeza, já que você ainda é uma pessoa bem jovem, eu tenho certeza que as pessoas ainda vão te dar uma oportunidade e você vai conseguir exercer a tua profissão. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração a tua presença aqui no De Olho no Futuro, Visão Além do Alcance. Eu que agradeço, para mim é uma honra fazer parte do canal aqui, prestar essa entrevista, porque eu creio que é a dúvida de muitos, e muitos não perguntam, inclusive por receio, por achar que
não sei, nós não vamos gostar, vamos ficar ofendidos. Nós não temos problemas em responder qual que é a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, porque não é algo fácil. As pessoas pensam que é simples, pensam que simplesmente a pessoa tem que ir atrás e pronto, e consegue, mas não é bem assim. Ok, na entrevista de hoje você ficou conhecendo um pouquinho mais da vida de doutora Priscila Périgo. Até o próximo vídeo, pessoal!